paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu queria convidar os irmãos nessa manhã a entregar, sabe, ao Senhor o seu coração, entregar ao Senhor o seu melhor, para a gente poder cultuar o Senhor, oferecer para Ele aquilo que a gente tem de melhor. A Bíblia nos fala lá em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos renunciar àquilo que porventura, de alguma forma, vai atrapalhar o nosso caminhar com Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração, a tirar as coisas que deixa presa lá fora e concentrar nossa mente somente aqui dentro, para a gente poder ter um encontro com Deus. Nós saímos da nossa casa com o propósito de encontrar com o Senhor. Durante a semana, talvez nós não programamos estar aqui, mas Deus proporcionou você estar aqui hoje. Já era propósito de Deus a sua presença aqui neste lugar. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, a entregar o seu melhor para o Senhor. Eu quero te convidar a você louvar o Senhor como você jamais louvou nessa manhã, a dar o seu tudo, o seu melhor para o Senhor. Levante a sua mão no seu lugar, comece fazendo essa oração para o Senhor. Ore ao Senhor, clame a presença do Senhor nessa manhã e peça que Ele venha neste lugar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós queremos, ó Pai, o nosso coração entregar a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor se revele a nós, ó Pai, nessa manhã, e que a graça do Senhor alcance os nossos corações, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, melhor do que nós entramos, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, de forma diferente, porque a graça do Senhor nessa manhã alcançará os nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém, Deus. Aplaude ao Senhor, querido, Ele é digno de receber. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diga palavras de adoração ao Senhor, querido, enquanto você o aplaude em nome de Jesus. Aplauda mais forte a Ele. Entrega a Ele o seu melhor em nome de Jesus. Hoje é domingo. Ele escolheu hoje, agora, esse momento para você. Amém? E é com muita alegria que nós vamos adorar o nome desse Deus. Nós vamos exaltar o nome desse Deus. Amém, queridos? Amém? Estou achando vocês muito devagar. Vocês acordaram ainda não? Quem aqui já acordou? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, tá vendo? Tem gente que não acordou, tá vendo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Zaidan, sou da Batista Connect São Benedito. Nosso pastor é o pastor Sérgio, vocês conhecem muito bem, o melhor pastor do mundo, né? Eu trago um abraço para vocês em nome de Jesus, em nome do nosso pastor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e agradeço ao pastor Leno que está abrindo as portas para nós aqui em nome de Jesus. Vamos adorar com alegria ao Senhor, dizendo que a glória do Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Fala com você que está do seu lado aí, a glória do Senhor está aqui. Então é tempo de alegrar. Aleluia!
Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, 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 porque eu sinto o Senhor me tocar. Dê um brado de glória no seu lugar aí, querido. Aleluia! A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer? A alegria do Senhor. Não ouvi. A alegria do Senhor é a minha força. Nele eu posso cantar. Nele eu posso dançar. Nele eu posso sorrir. E posso também chorar. Aleluia! Vamos cantar isso em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Nele estou seguro. Posso todas as coisas. Sim, eu posso. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Nele estou seguro. Posso todas as coisas. Sim, eu posso. Posso cantar. Posso cantar, Posso dançar. posso dançar, Posso sorrir. posso sorrir, E até mesmo chorar. Posso cantar. Posso cantar. posso cantar, Posso dançar. posso dançar, Posso sorrir. posso sorrir. E até mesmo chorar. Deu pra aprender? Deu pra aprender? Nós vamos cantar de novo. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Nele estou seguro. Posso todas as coisas. Sim, eu posso. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Nele estou seguro. Posso todas as coisas. Sim, eu posso. Posso cantar. Posso cantar, Posso dançar. posso dançar, Posso sorrir. posso sorrir. E até mesmo chorar. Posso cantar. Posso cantar, Posso dançar. posso dançar, Posso sorrir.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, querido. As pessoas têm o costume, o hábito de quando pronunciar isso, achar que a gente pode só vencer, né? A gente pode só ter alegria, só vitória, só conquista. Não, querido. Nós podemos também ter provações, ter dificuldades. A gente pode também passar por enfermidades. Mas nós temos a certeza que o Deus que está sobre nós, que governa a nossa vida, é que fará nós passarmos por isso e sairmos lá na frente como mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém, querido? Mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nós temos em nós uma unidade que o Espírito Santo traz sobre nós todos os dias. E nós vamos dizer mais uma vez que é bom, agradável viver em comunhão. Amém? Ó, compõe com suave, viver em comunhão. Quem sabe dançar, dança aí, querido. Aleluia. Aleluia. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. Tem muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. A casa tá cheia. A casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade, olha o que eu faço, manda embora. Tem muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, compõe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Chega! Vai, Luquinha, na guitarra. Aleluia! Dê um grado de glória aí, querido. Aleluia!
Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Acompanhe com suave, viver em comunhão. Dê um brado de glória, um brado de alegria. Aleluia, aleluia. Nós fazemos parte de um exército mais do que vencedor, querido. O Senhor nos chamou, Ele nos armou, Ele nos preparou para uma batalha. E com Ele, com certeza, nós vamos sair da batalha, da guerra, como vencedores. Amém? Vamos lá? Queridos, não se assustem, porque a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Não, peraí. Não, esse tanto de gente que tá na minha frente, esse glória a Deus foi muito baixinho, hein? Muito baixinho. Não deu, não arrepiou nem o pelinho do meu dedo do pé aqui. Vamos lá? Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Isso! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Vou desafiar você a adorar o Senhor comigo com a dança. Quem aqui sabe dançar? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Quem não sabe é fácil. Você sabe andar. Então vamos andar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos. Vem comigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como Messias, achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general
o nosso general. É Cristo, Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos. resistirá. O nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Não há barreira que fique de pé quando você começa a marchar, querido. Não há provação que permaneça, que prevaleça quando você começa a marchar no nome de Cristo. Não há dificuldade que fique firme diante da sua presença, porque você carrega em você o maior de todos, o dono da nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus, querido. Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados aí no período de louvor? Amém. Resolvemos fazer um louvor mais festivo, justamente porque hoje é a nossa primeira ceia, né, como o Batista anunciar, e é tempo de festa, é tempo de alegria, pelo fato de termos oportunidade de ceiarmos como igreja, amém? Você consegue entender isso? Que você poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, fazendo tantas outras coisas, alguns de nós estaria agora se curando de uma ressaca, ou talvez alguns de nós nem vivos estariam, mas nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para contemplarmos a glória do Senhor e agradecermos por tudo que Ele nos fez, amém? Vou pedir para cessar toda movimentação, toda conversa paralela, que todos se acomodem, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, amém? Abra comigo a tua Bíblia, em João capítulo 20, livro de João, capítulo 20. Todos acharam? Está escrito assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Obrigado. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deus, obrigado por essa palavra, fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, neste texto que lemos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles estão reunidos em uma determinada casa. Esses homens são os mesmos primeiros discípulos de Jesus. Aqui neste texto só não se encontra Judas, que já tinha traído Jesus e se enforcado.
Esses apóstolos aqui do texto são os mesmos que vivenciaram tudo o que podemos chamar de sobrenatural vindo da parte de Jesus. Estes discípulos aqui assistiram de camarote os milagres de Jesus. Eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar enfermidades de todos os tipos, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus multiplicar pão e peixes, eles viram Jesus transformar água em vinho, eles viram Jesus limpar leprosos, colocar a orelha de soldado no seu devido lugar após Pedro ter golpeado a orelha de um soldado. Eles viram tudo isso. Fora os ensinamentos de Jesus a nível de sabedoria que eles ouviram saindo da própria boca de Jesus. Ou seja, esses discípulos que experimentaram ao lado de Jesus tudo o que eu acabei de citar, no texto que lemos, os mostram reunidos e agora trancados dentro de uma casa. E qual foi exatamente este dia? O texto começa dizendo que foi no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E foi justamente nesse domingo relatado pelo texto que Jesus acabara de ressuscitar após 3 dias que ele ficou morto, por ter ofertado sua carne e o seu sangue a todos nós. Esse domingo aqui relatado pelo texto foi o domingo da ressurreição de Jesus. E eu entendo que diante do acontecimento da ressurreição relatado pelo texto, os discípulos não deveriam ter se trancado. Não era dia de choro, não era dia de tristeza, de lamento, de paralisação. Era dia de festa. Era dia de botar o bloco na rua com pandeiro e tamborins. Era hora deles fazerem igual fez Davi, quando diante da Arca da Aliança, uma vez recuperada, que Davi dançou com todas as suas forças. Esse dia aqui merecia festa, porque foi exatamente nesse dia aqui que a morte morreu. Ao ponto do apóstolo Paulo, mais para frente, nas narrativas bíblicas do Novo Testamento, ironizar a morte dizendo: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse dia aqui foi o dia que Deus fez careta para a morte e a morte se intimidou. Nesse domingo aqui, não havia um demônio presente sequer. O diabo e seus anjos estavam diante de sua própria condenação. Foi nesse domingo aqui que Satanás viu realmente que sua cabeça seria definitivamente esmagada pela igreja de Jesus. Foi exatamente nesse dia aqui que o diabo perdeu para o vencedor dos vencedores, que é Jesus. Foi aqui nesse mesmo domingo que o diabo foi derrotado de uma vez por todas. Por isso que eu entendo que era dia de se fazer bagunça santa pela vitória concedida. Os apóstolos, os discípulos estavam com moral para dizer e se declarar como pessoas que tinham recebido de uma vez por todas vida e vida em abundância. Os discípulos estavam com moral para se declarar como pessoas que, bebendo da água da vida, que é Jesus, jamais teriam sede. Nesse texto aqui, Jesus venceu a morte pelo poder do seu próprio sangue. A profecia de Gênesis se cumpriu aqui nesse domingo. Mas em vez dos discípulos estarem em festa, o texto diz que eles estavam reunidos com as portas fechadas e trancadas. A morte morrendo de medo por ter visto Jesus. E os discípulos trancados. Os discípulos tristes, complexados, preocupados, ensimesmados, desconfiados.
A história da humanidade estava sendo partida ao meio. E os discípulos, por sua vez, paralisados. O inferno em depressão. E os discípulos também. E eu vejo pela luz desse texto que, independente de termos já a nossa vitória em mãos, tem muito crente em nosso meio amarrado e não desfrutando dessas vitórias já concedidas por Jesus desde o dia da sua ressurreição. Crentes entre nós vivendo em situação de mediocridade. Crentes entre nós vivendo uma vida sem a marca da vida. Os discípulos, embora tendo motivos para se alegrarem, estavam, segundo o texto, com a vida amarrada e trancafiada. E nós não podemos dizer que o motivo deles estarem trancados era obra do diabo. Não podemos dizer que eles estavam trancados porque o diabo se levantou. Não podemos dizer que neste dia, que foi o diabo que os trancaram dentro daquela casa. Já observaram que toda vez que a vida de um crente amarra, a culpa é sempre do diabo? Nós lançamos sempre sobre os ombros do diabo o porquê da nossa mediocridade, o porquê das nossas derrotas e recuos. Às vezes nós crentes damos mais poder para o diabo, ao ponto de expressarmos que o reconhecemos como um ser poderoso sobre nós. Esse texto me ensina que nem sempre quando minha vida e a sua está amarrada, encastelada, e a vida lá fora está bombando, fluindo, que a culpa é do diabo. Queridos, aprenda uma coisa sobre a vida nesse dia. A vida não toma conhecimento de quem não toma conhecimento dela. A vida não é boa para quem não é boa para com ela. A vida não é amiga de quem não é amigo dela. A vida não se paralisa se recusarmos vivê-la. Aqui no texto a vida está correndo. Jesus ressuscitando, o inferno perdendo, os anjos, creio eu, cantando e dançando no céu. Tudo a favor. Porém os discípulos continuam trancados, amarrados, mediocrizados. Mesmo que nesse episódio eles estivessem pedindo para Deus abrir as portas, mesmo que eles estivessem neste momento aqui repreendendo o demônio, propondo subir 40 dias no monte, fazendo jejuns e orações, nada iria acontecer, porque ninguém fechou aquela porta. A vida estava amarrada, sim. A vida estava trancada, sim. A vida estava encastelada, sim, mas não por causa do diabo, mas por causa dos próprios discípulos. E tudo isso por causa de um sentimento que nós chamamos de medo. E eu quero falar sobre medo nessa manhã. Se nós formos tomados pelo medo, Satanás pode esquecer da minha e da sua existência, que mesmo sem ação dele, nós estamos sujeitos a sermos derrotados em qualquer área de nossas vidas. Satanás não precisa fazer mais nada contra nós, se o medo em algum momento nos agarrar, nos prender e nos trancar. Nenhuma força é mais poderosa e eficaz do que o medo para conseguir nos fazer recuar, e assim fazer da nossa vida uma vida medíocre. Infelizmente, crente acha que ele só tem um inimigo, a saber, o diabo. Ah, pastor, minha vida está amarrada porque o diabo é sujo, pastor. Ah, pastor, a minha vida está assim porque o diabo está furioso, querido. Você deveria estar preocupado se o diabo não estivesse furioso com você, porque ele só não está furioso com quem é amigo dele. Se você é filho de Deus, inimigo do diabo, ele tem que estar furioso com você. Aí fica os crentes, né? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. E eu percebo que quanto mais os crentes amarram o diabo, me parece que mais solto ele fica. E se de fato é possível amarrar, o diabo é fera em se soltar. Porque tem muita gente amarrando o diabo de noite
e a própria vida de quem está o amarrando continua amarrada. Gente que está dentro da igreja desde a época que Noé era criança, e a pessoa não se desenvolve. Gente que o tempo passa e mesmo sendo crente, ele não cresce, não muda, não consegue subir degraus na própria vida, nunca foca em nada. Gente tão trancada pelo sentimento do medo, que já sabem que daqui 10 anos, a vida estará a mesma casquinha de hoje. Nos últimos 5 anos, você viveu 5 anos, ou você viveu 1 ano dentro de cada ano, o mesmo ano dentro de cada ano? Gente que não muda. Crente amarrado. São crentes trancados. O medo dentro de você pode até não te impedir de envelhecer, mas consegue te impedir de crescer. E por que a vida de tanta gente entre nós é assim? Porque algumas pessoas gastam tempo demais lutando só com o diabo, mesmo sabendo que ele já foi derrotado, em vez de lutar contra os próprios medos que carregam no coração. O diabo não é o nosso único inimigo. Esse texto mostra pessoas de Deus, como você e eu, pessoas já vitoriosas em Cristo Jesus, pessoas que já tiveram experiências maravilhosas com Deus, experiências fantásticas com a provisão de Deus, experiências com o cuidado de Deus, com a palavra de Deus. Mas a despeito disso, estavam trancados, recuados, e o diabo não tinha nada a ver com essa situação. O medo é uma força que se você não abandoná-la, o medo conseguirá fazer da sua vida uma vida medíocre, uma vida sem resultados. Eu não sei se você tem conhecimento de fato do que eu vou falar agora, mas Deus não nos chamou para termos uma vida medíocre. E por favor, não pense que eu estou sendo um pregador triunfalista neste momento, que eu não estou sendo. Claro que eu não acredito no evangelho da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade do evangelho. Eu acredito na Bíblia quando ela diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mediocridade não é algo que combina com quem é filho de Deus. Mas aqui neste texto, os discípulos estavam se sentindo mediocrizados. Tudo isso por causa do medo que estavam sentindo naquele momento. O medo é um fator paralisante em nossas vidas. O medo tem um poder de trancar as pessoas e não as deixarem sequer tentar buscar o que desejam. Eu conheço uma mulher que o sonho dela era ser habilitada e comprar um carro. Ela passou no exame de direção de primeira, teve condições de comprar um carro 0 quilômetro, mas no primeiro dia que ela tentou andar com o carro, ela esbarrou em outro carro, coisa leve. E depois desse simples acidente, nunca mais ela dirigiu na vida. O medo a paralisou, referente ao sonho que ela tinha. O medo não deixa a gente se arriscar em relação aos nossos sonhos. E para piorar, às vezes o medo não deixa a gente arriscar nem em relação às promessas de Deus para nós. Porque quem tem medo não arrisca. E quem não se arrisca perderá a chance de viver aquilo que se deseja em Deus. Tem muita gente com a vida amarrada por causa do medo de tentar. Por causa do medo de tentar sair para fora, de correr atrás, de se arriscar em fé e temor a Deus. Tem muita gente que não consegue romper em nenhuma área da vida, que não consegue crescer, que não se desenvolve. E não é porque Deus não quer e nem porque o diabo não deixa, é porque está faltando para essas pessoas coragem. Muita gente entre nós trancada no seu mundinho,
mediocrizados porque não ousam sair do estado que estão, não ousam tentar, não ousam se arriscar. Todos os dias precisamos nos lembrar que Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder e ousadia. Querido, se você de fato tem o Espírito Santo dentro de você, você vai ser corajoso. Nem sempre a culpa pela nossa estagnação é do diabo, mas sim porque nós não nos posicionamos com coragem. Os discípulos aqui no texto eram pessoas grandes em Deus, eram pessoas amadas por Deus, escolhidas por Deus, mas em contrapartida não conseguiam se ver maiores do que os seus próprios medos, e isto os travaram. Deus tinha acabado de conquistar a vitória para eles, só que o medo que eles estavam sentindo fez com que eles continuassem trancados. Deixe-me dizer algo muito duro para vocês. Quem tem medo não pode dizer ter fé, porque o medo é fé ao contrário. Medo é você acreditar que aquilo que você tanto quer vai dar errado. E por isso que uma das frases mais repetidas da Bíblia é: não temas. Isaías 41:10 está escrito: não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Joel 2:21 está escrito: não tenha medo, regozija-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Atos 18, do 9 ao 10, certa noite Deus falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal e nem feri-lo. Lucas 1:30, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Marcos 5:33, Jesus disse para Jairo, o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A palavra não temas aparece várias vezes na Bíblia. E por que Deus repete tantas vezes a importância de não termos medo? Porque o medo é um erro que Deus não quer que a gente o pratique. Não temas, sonhe, acredite, não tenha medo. Tudo que é necessário para nós vivermos em abundância, Jesus já conquistou na cruz do Calvário por nós. Por causa do medo, os discípulos trancaram a porta, se limitaram. É por isso que se o medo te pega, ele te tranca. Se o medo te pega, ele trava a sua vida. Se o medo toma conta de você, toda a sua força perderá valor em você. Porque se você tem medo, naturalmente seus talentos, suas capacidades se enfraquecerão na hora de encarar o que você tem que encarar. Quando o medo te pega, você para de caminhar rumo ao futuro. Porque medo é fé na derrota. Diante dos desafios, qual é o papel do medo contra você? Mostrar para você que você vai perder. Quem aqui tem medo de barata? Levante sua mão. Não, gente, não é só isso, não. A gente está dentro da igreja. Não, aí não, mentira, dentro da igreja não. Vamos lá. Quem aqui tem medo de barata? Levante sua mão. Amém. Queridos, olha aqui para mim. A barata é um inseto inofensivo. Um pezinho 32 acaba com a raça dela. Porém, o medo de barata faz a pessoa enxergar a barata do tamanho de uma onça. O medo faz você ver uma miséria de uma barata como se ela fosse para você uma grande ameaça. O medo é isso, o medo é um microscópio que aumenta nossos desafios.
A razão diz que eu posso matar a barata, porém o medo diz ao contrário. O medo formata na minha cabeça uma ideia mentirosa, dizendo que se eu encarar a barata, eu desse tamanho vou perder. Aí, com medo de perder, eu escolho não encarar. E você já percebeu que a gente só foge daquilo que a gente acha que encarando a gente vai perder? E não é assim só com a barata. É assim na vida profissional, é assim na vida sentimental, é assim no ministério, é assim no exame de direção, é assim em tudo relacionado às nossas vidas. Às vezes, o que diferencia o vitorioso do derrotado não é o nível de inteligência, não é o nível de força e nem de nenhum tipo de capacidade. Às vezes a diferença está no nível de coragem. Alguns dias atrás eu comentei aqui na igreja que existem mais gente que desiste dos seus objetivos do que gente que fracassa, e isso é lamentável. Porque eu tenho por mim que desistir é muito pior do que fracassar. Por quê? Porque desistir é uma atitude que vem de alguém que não tentou até o fim. Fracassar é alguém que tentou, lutou, foi até o fim e por isso não conseguiu. Então, na minha opinião, essa pessoa não fracassou. Eu fui discipulado, graças a Deus, por muitos homens de Deus. Um deles, Léo, o pastor Juliano, né, que fez parte da nossa história. E eu lembro de uma história do pastor Juliano, que ele tinha 9 anos de idade, jogava num time de futebol no bairro, e eles foram jogar um festival, e no primeiro tempo o time dele já estava perdendo de 4-0. Foram para o intervalo, e no segundo tempo o time dele tomou mais 5 gols, 9-0. O jogo acabou, ele foi para o canto chorar, e o treinador ali, aproveitando a oportunidade para ensinar ele algo sobre a vida, chegou para ele e falou assim: Juliano, não chora não, rapaz, perder faz parte da vida, você vai crescer e vai existir outros momentos que você vai perder, você não pode chorar porque perdeu alguma coisa. Eu falo: não, professor, não estou chorando porque eu perdi. Por que você está chorando? Porque o time desistiu. Eu não choro quando eu perco, eu choro quando eu desisto, porque desistir é pior do que perder. Se você está pensando em tomar um passo de fé, de ousadia, de coragem nesses dias, e você está precisando de alguém para te motivar, se você está precisando de alguém para não te deixar desistir, meu gabinete está aberto. Se você vir conversar comigo: pastor, estou namorando há 5 anos, pastor, a gente tem casa própria, pastor, a gente sonha em casar, pastor, mas assim, a gente ainda não formou na faculdade, o que o senhor orienta? Compre 5 metros de lona. Tem amor e tem Jesus? Monta uma barraca. Alguns casais da igreja chegam para mim, tentando uma vida melhor fora do país, vem conversar comigo. Eu só não compro a passagem para o sujeito porque eu não tenho dinheiro. Porque vai ter meu apoio. Você quer realizar seus sonhos? Aqui, coragem. Pastor, eu estou pensando em largar tudo por causa do ministério. O que você acha? É para ontem, larga mesmo. Larga tudo mesmo. Vai ter meu apoio, coragem. Coragem, cai para dentro. Pastor, eu estou tentando abrir um negócio para mim, mas vida de empresário é tão... Cai para dentro, um monte aí que deu certo. Segue o modelo deles, não segue o modelo de quem fracassou não, segue o modelo de quem deu certo, cai para dentro. E se der errado, volta a se empregar de novo, você foi a vida toda. Cai para dentro. Tem muito crente amarrado nesses dias, sem o diabo ter nada a ver com isso. E eu não estou querendo defender o diabo. Eu só estou querendo o acusar como derrotado eterno. Ele já perdeu. Já era.
Porque com gente medrosa, o diabo não se preocupa. O diabo sabe que apenas o medo é suficiente para paralisar uma pessoa que esteja tomada pelo medo. Então, nesse culto de ceia, tome posse da vitória de Jesus na cruz, que foi concedida para cada um de nós. Seja corajoso. Quem aqui tem um projeto de Deus no coração? Levante sua mão. Testificou que é de Deus, apurou as condições, cai dentro. Um determinado poeta disse que nem todo sonho se tornará realidade, mas que não existe realidade que não nasceu a partir de um sonho. Você precisa arrombar nessa manhã a porta do medo, essa porta que está te prendendo. Não fique como os discípulos que, a despeito de serem íntimos de Deus e já terem a vitória concedida, eles ficaram presos por causa do medo. Quando os mesmos discípulos decidiram se destrancar e serem corajosos, Deus os levou a sacudir o universo com a pregação do Evangelho. Covardia é medo permitido. Coragem é medo dominado. E eu quero terminar essa mensagem te perguntando: qual tem sido o seu nível de coragem diante do que Jesus já fez por você? Saia daqui com isso resolvido. Saia daqui pensando em romper o medo que existe dentro do seu coração. Minha oração é que enquanto estivermos ministrando a ceia, você lembre-se que a vitória já foi conquistada por Jesus. E qual é essa vitória? Tudo que está relacionado à vontade de Deus para nós. Tudo que é vontade de Deus para você, você vai alcançar, a não ser que você deixe o medo te trancar, que você deixe o medo te prender. A igreja precisa ser corajosa. O crente tem que aprender a ser corajoso. Não temer ameaças, não temer inimigos, não temer o inferno, não temer demônios. O crente tem que ter por característica coragem. O crente tem que ser corajoso. O crente, ele tem que se fazer um desbravador. Crente e medo não combinam. E não é porque nós somos bons. É porque alguém na nossa frente já conquistou por nós. Jesus já conquistou. Jesus já triunfou. Jesus já nos entregou o troféu em mãos sem a gente ter precisado lutar por ele. Pensa num negócio glorioso. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus porque ele venceu por nós. Então não deixe o medo te trancar. Vamos ficar de pé? Os ministros de adoração podem vir. Os diáconos podem se posicionar, por gentileza. Irmãos, nós vamos receber os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos fazer da adoração a nossa oração. E se você tem vivido dias que você tem sido acometido pelo medo, que este medo seja direcionado à cruz de Jesus nessa manhã. Precisamos ter mais coragem. Precisamos ser mais intrépidos. Precisamos ser mais ousados. Levante as suas mãos, comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Peça perdão a Deus por você estar vivendo uma vida cheia de medo. Peça perdão a Deus porque você tem colocado no diabo a culpa, porque a sua vida está trancada, porque a sua vida está amarrada. Procure se revigorar nessa manhã de ceia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Santo é seu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te exaltamos, Senhor, porque todo medo é desfeito. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Cante isso. Quem me guia, Cante, cante. Se a tempestade me alcançar, Ele é meu abrigo. Se o mar me submergir, não sua mão me traz à
Amém, queridos? Todos pegaram os elementos da ceia? Aleluia. Eu tô com dificuldade de abrir esse copinho novo aqui, ó. Ah, tá. Aqui, consegui aqui? Consegui. Tem que virar para baixo, não quer, Rui? Ah, vira para baixo, tá. Entendi tudo. Todos pegaram, queridos? Eu tive que pedir ajuda aos universitários aqui. Ô Rui, você faz um tutorial depois na página lá. Amém? Todos conseguiram abrir aí? Esse copinho aí é um novo modelo aí, né? Glória a Deus. Anunciar, verdade. Vocês estão prontos? Então você espera por mim que eu não estou não. Só um minuto. Glória a Deus. Irmãos, depois da ministração da ceia, tem como a gente festejar com a música assim, alegre, assim? Normal. Igual no início. E assim que nós ceiarmos, nós vamos celebrar o Senhor com festa. Era para os discípulos estarem festejando, mas resolveram ficar trancados. Nós não, nós vamos fazer o contrário, nós vamos festejar e vamos sair para fora com toda a coragem no Espírito, em nome de Jesus. Está escrito assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Oh, Santo Deus de Israel, aleluia. Exaltado é o teu nome, ó Rei da Glória. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Tomamos do cálice. Aleluia! Glorifica a Deus, querido. Aleluia! Vamos glorificar o nome do Senhor, queridos. Aleluia! 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 É com alegria que nós vamos louvar o Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia! Então vamos dançar. Aleluia! O Senhor, Ele nos chamou para vencer. Como Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus, nós vamos adorar ao Senhor. Se Deus te prometeu algo novo, Ele fará. Porque Deus pode sim, Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que à frente está e firma seu olhar no Senhor. Louve, 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 louve. Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus, e as cadeias que os prendiam caíram. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, pois Deus habita em meio ao louvor. Louve, 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 louve.
pode tudo salvar. Esqueça a altura do monte, a frente está. E viva seu olhar no Senhor. Louve, 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 louve. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Toda honra e glória a ti, Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Oh, Deus, toda honra e glória a ti. Aleluia. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus, amém, glória a Deus. Podem se assentar, 2 minutinhos para dar os recados, agradecer aqui os Aidão, os irmãos lá da Connect São Benedito, uma bênção, glória a Deus. Irmão, nós vamos passar alguns recados e logo depois despedir os irmãos, amém? Amanhã, escola bíblica, às 8 horas, tem sido sensacional, muito bom. Mais um recado, capacitação a partir de sexta-feira para líderes em treinamento, supervisores, superintendentes, pastores, vai ser uma grande bênção. Amém, só os dois mesmo, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia, levante as suas mãos, glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã, queridos? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.